quarta visão, sumo sacerdote Josué, Zacarias 3. Vou proceder a leitura, os irmãos acompanham as suas Bíblias. Zacarias 3. Assim diz a palavra do Senhor. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse eu: põe-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e o vestiram com trajes próprios, e o anjo do Senhor estava ali. Protestou a Josué e disse: assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus atos, e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio. Eis que farei vir ao o meu servo o renovo. Pois eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos, e eis que lavarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei iniquidade dessa terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da vide e para debaixo da figueira. Oremos. Senhor, aplique a tua palavra por meio do seu Santo Espírito que habita em nós. Estas palavras para que venhamos a ter um reto proceder, uma mente cativa ao Senhor e prontos a servir nesta vida enquanto o Senhor nos permite ter. Louvamos ao seu nome, hoje e para todo sempre. Amém. Eu creio que os irmãos estão com a memória muito fresca frente aos eventos que nós vimos ali em Brumadinho. E eu creio que uma cena, dentre várias outras, que nós presenciamos, foi a cena de uma moça que foi arrastada na sua casa. Segundo o testemunho, estava sentada com seu marido na cama, o seu filho brincando na sala e a sua irmã de 13 anos, quando de repente, escuridão a toma e depois ela está a quase 300 metros da sua casa, na frente de uma grande mureta, de uma passagem possivelmente de minério ou do trilho de trem, e ali estava a Paloma Prates, com lama até a sua cintura, até o seu peito, imóvel, sem poder fazer nada. Um homem chamado Claudinei Coutinho, funcionário da Vale, que escapara e estava no platô acima, lança para ela uma corda, e eu lembro que os irmãos viram essa cena. Essa corda é lançada, e ela sequer tem forças para pegar a corda, e não tem forças para sair do local. É necessário que Claudinei desça até ela, pegue nos seus braços, atolando até o seu peito e se sujando com aquela lama para retirá-la daquela situação. E ela ainda fica 5 dias no hospital e depois está agora com seus pais e já perdeu o seu marido, o seu filho e a sua irmã. Essa cena, queridos, pelo menos me marcou profundamente, é o estado que o homem se encontra frente ao lamaçal do pecado. O pecado promove isso. O pecado, ele nos deixa inertes. E uma das fontes da inércia do povo nesse período era o pecado. Deus levantou Zacarias para falar ao povo que ele estava com o povo, que ele era o Deus da aliança, que eles tinham que se alegrar nele, que eles deviam reconstruir o templo, porque o templo representava a presença de Deus, e os sacrifícios deveriam ser feitos no templo, para uma obra completa. Mas, meus queridos, uma das coisas que nos impede de servir verdadeiramente ao Senhor é o pecado. Portanto, nessa manhã, eu quero mostrar aos irmãos o que o profeta fala a esta igreja sobre aquilo que Deus faz para com pecadores. Lembrando desse exemplo meu na introdução, o que o nosso Deus faz para com aqueles que são pecadores, mas são chamados
por Ele para servirem neste reino que lhe pertence. Meu primeiro ponto, querido, nessa manhã, em primeiro lugar, mostrar um Deus que defende o seu povo. Zacarias, quando recebe essa visão, a visão é apresentada novamente por um personagem, pelo anjo do Senhor. E se você olhar aí no texto, há um aspecto da visão em que aparece um personagem conhecido de Zacarias e de todo o povo. Ali estava frente a ele Josué, era o sacerdote, era o sumo sacerdote. Naquela época, o sacerdote, quando Pérsia dominava, a figura do rei não era a figura mais importante. Agora o sacerdote tomava primazia na representação do povo. Zorobabel era um simples fantoche diante da Pérsia. Agora estava Josué, como representante do povo, diante, em pé, ali, nesse cenário, calado. O sumo sacerdote, aquele que tem o papel de representar o povo diante de Deus. Ele, como nós estudamos aqui em Êxodo, ele levava sobre o seu peito 12 pedras que representavam as 12 tribos. 2 pedras nos seus ombros que representavam as 12 tribos. E tudo o que ele fazia, desde o sacrifício, como do lavar as suas mãos, do estar diante da mesa da comunhão e também diante dos santos, era o povo sendo representado por ele diante de Deus. E aqui está não só a figura do sacerdote, mas o povo todo agora, estático, em pé, diante de Deus. Só que o aspecto desse cenário, queridos, é claramente visto aqui como um tribunal, porque há alguém à direita de Josué. E Deus deixa muito claro isso, nessa visão. E este ser é Satanás. Satanás está aqui como o acusador, aquele que está pronto a abrir a sua boca para apontar o estado daquele homem, daquele Josué, do povo de Deus. Ali está diante dele o promotor de acusação, conforme Apocalipse 12 diz, aquele que está pronto para acusar, para apontar as nossas faltas, desejando a ruína daquele a qual ele aponta o seu dedo. Mas ali também existe o anjo do Senhor, que é o advogado pronto para interceder e defender a Josué das acusações. O que Deus está mostrando aqui? Deus está mostrando para o povo, queridos, que haviam homens que se levantavam, a Pérsia, os samaritanos, mas o grande opositor do povo de Deus é Satanás e continua sendo Satanás. Há um mundo espiritual, meus queridos, que nós temos que abrir os nossos olhos, pois ele tenta ceifar a cada um de nós. Ele é o inimigo das nossas almas e ele está por trás de todos os tramas deste mundo. Sejam eles oposição ferrenha à sua igreja, como também atrativo aos seus olhos, para que nos tornemos inertes, soldados inertes. Portanto, Satanás é o inimigo, e o desejo aqui de Satanás é muito claro, é que Deus rechace o povo, ou seja, que o próprio Deus, em meio às suas acusações, lançasse o povo fora. Mas aqui, como eu disse, Deus protege o seu povo. Ele silencia o acusador. Deus silencia Satanás. Quando ele abre a sua boca, ele diz, o meu povo, é um tição tirado do fogo, ou seja, eu fui quem tirei eles do lamaçal de pecado e os trouxe para mim. Não há acusação, queridos, diante de um Deus que chama e elege os seus. É Deus quem redime o seu povo, é Deus quem cura o seu povo, é Deus quem chama o seu povo. E agora Satanás, em vez de acusador, ele se torna agora no banco dos réus. Nós olhamos para o Apocalipse, Satanás já está declarado, ele é culpado e será lançado no lago do fogo do inferno. Mas nós temos um advogado, nós temos o perfeito advogado, que intercede por nós todos os dias, que retira de nós a acusação que vem de Satanás. O segundo ponto aqui, queridos, é um Deus que defende, mas é um Deus que restaura o seu povo. Versículo 3 e 4, nós temos essa noção. Josué estava com trajes imundos na presença do anjo. E o termo aqui é cheiro de estrume, é podridão, ele fedia. E a gente sabe o que está diante de algo que é fétido, nós não conseguimos ficar. Ele estava um homem com seus trajes imundos, o representante legal do povo
estava contaminado, associado com o mundo. Assim era o povo estava associado com as práticas do mundo. Deus tinha repreendido o povo lá em Ageu. Vocês dizem que não tem tempo, olhem para suas casas, vocês têm tempo sim. Sabe por que vocês não têm alegria no seu trabalho, no fruto do seu trabalho? Porque eu peso a mão, porque vocês me deixaram. Era o exemplo de contaminação, e Deus não aceitava a oferta que era dada naquele tempo, porque ele estava incompleto. Como aceitar uma oferta em um ambiente incompleto? Portanto, o anjo do Senhor agora está ciente da condição de Josué, que está em sua frente calado. E é muito interessante isso. O que diremos nós? A palavra de Deus, quando ela aponta o nosso pecado, meus queridos, nós temos que corar de vergonha e reconhecer quão imundo nós somos diante desse Deus. O que o homem pode fazer? Pode o homem escapar da sua imundícia por si só? É por isso que eu volto ao exemplo inicial na introdução. Como nós escapamos por nós mesmos do lamaçal de pecado? Mas Ele se fez pecado por nós. Ele desceu ao nosso encontro para nos resgatar. Ele se tornou imundícia, se fez imundo para nos tirar do lamaçal de imundícia. Este é o Senhor nosso Deus, que fez isso para conosco. E aí Deus age. Lembram-se, eu me arremeti quando li essa passagem, a parábola de Jesus Cristo, quando falou do filho pródigo. Lembra do filho pródigo se achegando diante do pai? Queria ser servo. Antes de abrir a sua boca, o pai vai ao seu encontro, se tornando ele escárnio. Porque como pode um homem correr ao encontro daquele que tinha difamado? E ele diz: tirai as suas roupas, tirai as suas vestes, lhe dê vestes novas. Colocai sobre ele um anel, colocai sobre ele sandália aos pés, e uma festa para comunhão. Assim, essa visão, queridos, Deus está falando aqui ao seu povo: eu tiro as vestes, eu vou agir. E é interessante que ele declara, te farei, se você olhar aqui para o texto, ele declara, fiz passar a iniquidade de ti, ou seja, é uma ação anterior, ou seja, já está feito, a sua iniquidade já passou, eu lhe salvei, eu lhe perdoei, você não está mais com vestes sujas, porque eu agi. E aí ele declara, te farei vestir vestes luxuosas. Aqui, meus queridos, o termo é aquela veste do sacerdote, que tinha que ser limpa, linda, que como nós estudamos aqui, o sacerdote tinha cheiro de sacerdote. Ele tinha as vestes lindas, porque as suas vestes eram da mesma cor do tabernáculo, que apontava para o céu. Então, quando o sacerdote andava com o seu cheiro, aquelas vestes bonitas no meio do povo em direção ao tabernáculo, era a beleza da presença do Senhor no meio do seu povo. E agora Deus diz, eu restauro o meu sacerdote, eu restauro o meu povo, a sua condição de santo, de purificado. E depois ele diz, eu vou trocar o seu lenço na cabeça. Sabe por quê? Porque o sacerdote tinha um lenço na cabeça, como se fosse um gorro, porque ficava nesse lenço uma placa de ouro, santidade ao Senhor. O que Deus está declarando? Eu limpo e eu lhe transformo, você é santo, como eu sou santo. É uma operação só do Senhor. Ele faz isso com pecadores. Ele defende os pecadores, ele restaura os pecadores, ele restaura a dignidade e a honra dos seus diante dele. Queridos, ele o faz, isto é um fato, a mensagem da cruz é um fato, então creia. A minha mensagem aqui para vocês nesse segundo ponto é: creia em um Deus que restaura a sua condição por completo. Não há acusação. Talvez Satanás fique todo instante do seu lado dizendo: os seus pecados são grandes demais, a sua culpa é grande demais, é profundo demais que Deus não possa perdoar e restaurar. Sim, Ele pode. Cale-se, Satanás. Sim, Ele restaura. Se você crê que Ele é o Senhor da sua vida, querido irmão e irmã, se hoje não lhe pertencer mais os dias, você estará frente a frente com o Senhor, porque Ele restaura a sua imagem. Então, no terceiro ponto, Ele exorta o seu povo a uma vida santa. Nessa visão nós vemos Zacarias, quando ele recebe aqui agora
O Senhor novamente diz, na verdade o anjo diz, a partir do versículo 5. Põe ali um turbante, desculpa, a partir do versículo 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. O anjo do Senhor exorta ao seu representante, a Josué. E essa exortação é para nós. Nós fomos limpos, restaurados, mas para uma nova posição de vida, de andar segundo os seus preceitos. Só que eu faço uma pergunta. Mediante este ato, dessa nova conduta, Deus aqui lhe requer exigências morais, andar nos caminhos e guardar prescrições, bem como rituais, porque quando ele diz assim, julgar a casa e guardar os átrios, é um serviço ao Senhor, exercitado com cuidado e zelo. E aí nós olhamos, como nós somos assim, Senhor? Talvez fique esse sentimento, principalmente quando nós temos um momento de confissão, antes da ceia, ou nos diversos momentos que nós temos, e nós confessamos o nosso pecado, e depois ouvimos aquela palavra e saímos daqui aliviados, mas novamente nós voltamos para o atoleiro. Como, Senhor? Eu sou tão inconstante. Mas sabe, aqui, queridos, quem foi que realizou estes versículos? Foi Cristo Jesus. Ele foi perfeito, ele andou de forma perfeita, ele sim foi zeloso em todo o tempo. E ele veio para me substituir, te substituir, para nós que não temos forças, dependemos dele, porque a relação que nós temos com ele é pessoal. Não tem como você vir aqui servir a Deus se você não conversa com ele, se você não conhece o que ele tem de lhe falar, porque esse momento vai ser um peso, porque a relação com ele é pessoal. Ele diz, eu fiz tudo isso por você, você é salvo, justificado para viver pelas obras. Você não é salvo para viver pelas obras para ser justificado, conforme o reverendo Antônio disse no sermão passado aqui. Eu sou salvo, justificado, por isso eu ando na força do seu poder. É quando sou fraco que aí sou forte. Portanto, a exortação é clara. E qual é a promessa? Livre acesso a Deus. Nós podemos então ter livre acesso a Deus pelo que Cristo fez. Então, somente Ele fez isso. Aí no versículo 8, vem a afirmação aqui final do texto. Dá uma declaração, ouve, pois, agora. Sabe por quê? Porque facilmente o homem se esquece das dicas, facilmente o homem se esquece daquilo que ele recebe. Conforme tenho trabalhado lá com a minha esposa há um tempo atrás, talvez 10% do que eu estou falando aqui, daqui um dia você vai reter. Provavelmente um ou outro, daqui uma semana vai lembrar de alguns pontos aqui. Daqui 2 semanas, raramente alguém vai lembrar desse sermão, se não voltar à palavra de Deus constantemente e ruminar essas palavras. O pecado fez isso conosco, ele nos anestesia. Mas então vem o alerta, ouve, pois, essa mensagem. Essa mensagem não era para Josué, mas para todos os líderes. A importância, então, aqui, do significado deles serem restaurados. Deus está falando, na verdade, o anjo diz, por meio de Deus também, vocês são homens do sinal. Ele está falando para os sacerdotes. Vocês são homens do sinal. A função do sacerdote, a nossa função como sacerdotes, é simbolizar algo que virá. Aqui ele está apontando para o renovo, para Cristo. Então, o andar perfeito, santo, é para uma causa, apontando para Cristo, para as pessoas que vocês servem a Cristo. Por isso essa mensagem atual, ele nos renova para andarmos como luz nesse mundo, como sal nessa terra. Portanto, nós representamos o rebento, o renovo, o Messias. E sabe qual é o objetivo de Satanás, quando ele aponta ali para os pecados? É apagar isso em nós. É apagar que nós somos filhos do rei, representantes do rei, mas apagar o que ele fez pelo seu povo. Portanto, quando Zacarias recebe essa mensagem para o povo deveria ter uma alegria, e essa alegria deveria impulsionar o serviço ao Senhor. Qual é esta alegria? Qual é essa certeza? Eu sou um emissário vivo do Rei vivo. Queridos,
Tem um vídeo que eu até postei, pedi até para minha esposa ver hoje de manhã, postei para alguns irmãos, que recebemos ali num zap do Supremo. Hoje, queridos, conforme vocês, depois eu encaminho para os irmãos, hoje nós estamos tão distraídos com tantas coisas. E uma das distrações é esquecer quem realmente nós somos diante do reino de Deus. Que somos agentes dele, que pertencemos a ele, que temos um legado, que temos um chamado. Portanto, quando o Zacarias aqui fala ao povo, é relembrar aquilo que Deus operou e já operou em vocês, é o que deve impulsionar vocês ao serviço dele. Um povo perdoado, um povo que reconhece que foi perdoado, que é restaurado, ele se levanta e coloca mãos no arado, sem jamais largar. Mas é um povo que conhece a sua função. Portanto, a figura aqui final dele é, resumindo essa parte muito difícil no final do capítulo 3, quando ele fala dos 7 olhos da pedra. Os 7 olhos são voltados para a pedra, que é muito interessante. 7 olhos são voltados para a pedra. Eu quero resumir esse pedaço dizendo do olhar. Se você olhar para Apocalipse, você vai ver a figura desse simbolismo dos 7 olhos que estão ali. Você vai ver vários símbolos, mas resumindo esse pedaço, queridos, é um Deus zeloso que conhece aqueles que ele chamou, que zela por aqueles que ele chamou. E é importante então aqui declarar que o status de imundície foi retirado, e em nós foi gravado um novo ser. Nós somos novas criaturas, e nós somos responsáveis por proclamar essa mensagem. E aí o versículo 10 ele encerra, e aí nós encerramos o nosso sermão. O resultado disso tudo, queridos, é algo que nós procuramos todos os dias. É a paz. Aquele que reconhece quem é o seu Deus e o que o seu Deus faz, ele vive em paz. Pode ser uma paz em meio às tribulações, em meio às dores físicas, em meio a qualquer evento, mas é aquele que está em paz, e aquele que está em paz, ele serve, ele trabalha. A figura aqui é de um homem que está repousado debaixo de uma figueira, que ele está repousado debaixo dessas 2 árvores aqui, que é declarado debaixo da figueira, debaixo da vide, usufruindo de uma paz que só o Senhor pode dar àqueles que são seus. Concluo dizendo, aquele que nos tirou da tragédia, do lamaçal, de imundícia, que já nos retirou, que com a sua força e poder nos tirou do mar de pecado, foi o Senhor Jesus. Não há acusação contra os eleitos do Senhor. Se Satanás vier lhe tentar, apontando os seus pecados, o seu próprio coração lhe enganar, querido, você tem um advogado pronto a lhe ouvir a sua causa e restaurar a sua causa agora, nesse instante. Restaurar as suas forças. Lhe defende, ele lhe restaura, mas ele também lhe chama. Ele não limpa você para você ficar sentado. Ele limpa você para você voltar para o exército dele. Para depois, sim, usufruir no novo céu e na nova terra da sua companhia. Deus seja engrandecido, Deus seja louvado. Dependemos dele. Louvado seja o nome dele. Amém. Meus queridos, antes da gente encerrar o culto desta manhã, eu quero chamar aqui um casal, Cristiano e a Manon, por favor. Enfim, chegou o dia. Cristiano e a Manon estão conosco desde o ano passado e nós hoje estamos recebendo este casal, então, oficialmente como membros da igreja. Só que tem algo bem atípico. Eles estão sendo recebidos e estão indo morar em São Paulo. E o Cristiano me disse, pastor, eu não quero me mudar sem a membresia da Sexta Igreja. As filhas, né, do casal estão para estudar, já começaram não, né? Já estão lá. Passaram na faculdade Mackenzie, que é uma faculdade presbiteriana, e eu me lembro que o Cristiano, no ano passado, falou assim, pastor, acho que eu vou morar em São Paulo. E eu disse, meu irmão, se tem condições, não perca tempo, fica